Muito bom dia a todos, estamos no ar com mais um episódio do Podcast Mais. E hoje está bem legal, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é do interesse de todos que estão aí do outro lado, tanto do canal do YouTube, no nosso Podcast Mais, também quanto na Rádio Cidade FM. Quero dar um bom dia muito especial para todos os ouvintes da Rádio Cidade FM, bom dia especial para todos os ouvintes da Rádio Maracaí FM que está com a gente em mais um Podcast Mais. O assunto de hoje é muito importante e eu quero que todos vocês estejam aí ligadinhos, porque diz respeito a todos nós. E para falar sobre esse assunto tão importante, que é, qual o assunto, gente? Setembro Amarelo. É o mês nacional da campanha contra o suicídio, contra essas doenças mentais, contra... Quem é que não conhece alguém, ou até você mesmo, que não está com algum problema mental, com alguma dificuldade, pessoas com depressão, com ansiedade, que são casos tão polêmicos e tão pertinentes a todos nós. Então fica aí que a gente vai falar sobre isso e a gente vai fazer o possível para ajudar todos vocês que estão precisando e também ensinar você que tem alguém perto para você ajudar essa pessoa, porque nós estamos recebendo nada mais, nada menos aqui no nosso podcast Mais ela, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito sábia, uma pessoa que cuida de você, que cuida da sua mente, cuida de você como um todo. Estamos recebendo ela, Viviane Santucci, psicóloga, escritora, mãe, esposa, amiga, que vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre essa campanha tão importante, tão pertinente e tão necessária para todos nós. Viviane, muito bom dia, seja bem-vinda aqui no nosso Podcast Mais. Obrigada pelo convite, Tica, muito bom dia para todos, é um prazer estar aqui com você. Muito legal. E Viviane, é setembro e nós do Podcast Mais não poderia deixar passar esse mês sem tratar mais de perto esse assunto, que a gente Sim. nas rádios, no podcast, a gente está sempre conversando sobre, mas eu queria ter uma psicóloga, eu queria ter alguém para conversar com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores sobre esse assunto tão importante e necessário e que muitas vezes as pessoas não sabem a quem recorrer, não sabem onde buscar, não sabem nem o que está acontecendo com ela, só sabem que não está bem mentalmente. Então, eu fiz questão de trazer você aqui para a gente estar levando esse assunto e levando essas informações para as pessoas que estão do outro lado, já que nós estamos num século onde, infelizmente, o auge são as doenças mentais, que causa tanto transtorno, Sim. causa tanta dor, tanto sofrimento, e, infelizmente, essas doenças levam para o suicídio. Sim. É ótimo a gente falar sobre isso, é extremamente importante. Assim. Parabéns pela sua iniciativa, Tica, de trazer esse assunto para cá. Ô, Viviane, falando, tem muitas pessoas, a gente sabe, ao meu redor eu vejo, eu lido com muita gente, eu converso com muita gente, eu trabalho com muita gente, e a gente vê quantas pessoas têm doente com problemas psicológicos, muita depressão, muita ansiedade. Sim. Tem pessoas que estão doentes e nem sabem que estão doentes porque elas não conhecem os sintomas. Então, eu acho importantíssimo, nesse momento, você falar para nós dos sintomas, Sim. que às vezes parecem invisíveis, Sim. mas estão ali, né? Fala pra gente... Quando a pessoa deve dar um estalo e falar, peraí, eu preciso de ajuda? Ótimo. Até porque assim, né, Tica, a ansiedade e a depressão são doenças, são transtornos mentais, são silenciosos. Você pode estar, às vezes tem uma pessoa que é extremamente comunicativa, ela trabalha, uma vendedora, vamos colocar assim, uma vendedora. As mulheres, principalmente, que têm um nível de mascaramento muito maior, Sim. né? Então, a mulher, ela vende... Deixa eu abrir só uma aspas aqui. Viviane, as mulheres mascaram muito mais que os homens, quando eles estão com a doença que estão incomodando psicológica, eles falam mais? Os homens, eles são mais retraídos. Certo. Os homens, eu acredito, né? Eu percebo muito isso no consultório também. Os homens negam muito mais. Certo. Porque existe um estigma de que homem não chora, de que é frescura, né? A gente Sim. vai falar sobre isso também, sobre esses tabus. Então, os homens, eles tendem a guardar mais para si. Certo. Vai compartilhar muitas vezes com os mais próximos. Certo. As mulheres, não. As mulheres, elas até falam mais. Só que elas vão falar
falar normalmente com aquelas pessoas que elas se sentem seguras para expor o que elas estão sentindo. Porque, como eu estava dizendo, vou dar um exemplo de uma vendedora. Certo. Uma vendedora de uma loja de roupa. Ela precisa estar animada, ela precisa estar bonita, ela precisa vender, ela precisa fazer, bota a dor dela no bolso e vambora. Eu tenho que dar conta. Só que ninguém imagina que aquela pessoa que vendeu a calça jeans para você, ela estava chorando no banheiro há meia hora atrás. Ela tá tendo uma crise absurda no casamento dela. Né? Ela deve estar, às vezes, com um problema com os filhos, uma preocupação muito grande. Então, ela coloca a dorzinha dela no bolso, mascara, esconde, faz o que precisa ser feito. Certo. E aí, muitas vezes, as pessoas negligenciam isso. Ah, vai passar, é só uma fase, né? Deixa pra lá. O primeiro sintoma que a gente tem que ter como alerta, Tica, para um transtorno mental é o seu bem-estar. Como é que você tem se sentido? Você está chorando muito? Você está triste demais? Você está se isolando demais? Você está tendo pensamentos, a gente chama de pensamentos disfuncionais. O que são os pensamentos disfuncionais? São aqueles pensamentos que não fazem bem. Ah, eu estou pensando, mas e se eu me matar? Mas e se eu jogar o carro na frente de um caminhão? E se eu fizer alguma coisa? E se eu me cortar aqui um pouquinho? Isso indica um sofrimento muito grande. Não é frescura, não é para chamar atenção, é um sofrimento real. Então, é importante demais a gente olhar para a nossa saúde mental e a gente falar sobre isso, né? Por isso que eu fiquei muito feliz quando você me fez o convite para estar aqui. É claro que eu vou, né? A gente precisa ajudar falar. as outras pessoas. É uma oportunidade incrível para a gente levar mais informação, através dessa comunicação aqui que a gente tem, desse acesso, a informação de qualidade. Sim. Né? Então, o primeiro sintoma é você olhar como é que tá, como você tem se sentido. Você tá chorando muito, você tá muito triste, tá se isolando demais das suas relações, te chamam para fazer alguma coisa, para sair para um churrasco, não quero, você não sempre vou. Desanimado, sem nunca vontade. Quer, reclamando demais, a pessoa que reclama demais, nada tá bom, sempre irritada. Humor, às vezes, oscila muito, baixa sua libido. E aí pode começar a aparecer sintomas na pele também. Às vezes você tem uma dermatite, aquela coceirinha, ou a sua pele vai ficando roxa, Sim. sabe? Vai acontecendo umas manchinhas que parece que não sara nunca. Aí você já foi num médico e o médico falou assim, é emocional. Aí você acha que não é emocional. Né? Você tem que tratar, claro, vai ter uma pomadinha, vai ter alguma coisa, mas você tem que olhar para as suas emoções. O Setembro Amarelo está aí como um convite incrível para você olhar para as suas emoções. Olhar para você, cuidar de você. Cuidar de você. Mesmo porque, Viviane, a gente tem que sempre estar bem. Sim. Se você vê que você não está bem, que você está sempre com o humor oscilando, se você sente uma tristeza profunda, porque tem muita gente que fala para mim, eu sinto uma tristeza profunda e eu não sei o motivo. Uhum. Eu não tenho motivo para estar triste. Eu não sei porque às vezes eu estou muito feliz, mas de vez em quando baixa um baixo astral e eu me sinto triste, eu não sei porquê. Isso é sintoma de que você não está bem. Isso. Emocionalmente, a sua mente não está bem. Exatamente. Isso é uma das coisas que a gente precisa prestar atenção. E eu quero muito, Viviane, porque nós estamos falando para muitas pessoas, para milhares de pessoas, porque a gente está aqui através da Maracaí FM, através da Rádio Cidade, também no canal do YouTube. E eu quero muito que todas as pessoas que estão nos ouvindo, que elas levem isso a sério, que elas prestem atenção nisso, porque é muito importante, porque eu acho que todos nós nascemos para ser felizes. E se você não está feliz, se você tem alguma trava, alguma coisa que está impedindo de que você seja plenamente feliz, que se você sente uma tristeza, se você tem um incômodo, você está desanimada para as coisas, você quer ficar na cama e tem preguiça de sair da cama. Não tem vontade de se arrumar. Às vezes uma pessoa muito vaidosa, de repente ela deixou de passar um batom, deixou de fazer uma unha, né? Não quer tomar banho, tá totalmente... Aquela pessoa baixa energia mesmo, né? A depressão te deixa numa energia extremamente baixa. E não é que você está passando por um momento, é só uma fase, vai passar. Não é só uma fase, você precisa de ajuda. Tica, eu digo assim, as pessoas quando têm um sintoma físico, né, sei lá, quebrei o dedo, eu preciso ir colocar um gesso, eu preciso fazer alguma coisa. Consertar o dedo. Consertar aquilo lá. Por que quando você tem uma dorzinha emocional, um conflito, uma situação, você sente aquela angústia, aquele aperto aqui no peito, por que você não quer procurar ajuda? Eu acredito, Viviane, porque as pessoas acreditam,
muito tabu. As Muitos, pessoas pensam que aquela dor muitos. não é dor e que é algo rápido que vai passar Sim. infelizmente, se você deixa, vai aumentando. A tendência é aumentar. Ninguém adoece sozinho e ninguém se cura sozinho, Tica. Sim. A gente adoece, não é do nada. Você precisa olhar para os seus vínculos, como estão, qual é a qualidade das relações que você está tendo. Sim. Como é que está o teu casamento, como é que está o seu papel de mãe, o seu papel de filha, o seu papel de esposa. A gente tem muitos pratinhos para equilibrar durante a vida inteira. Às vezes um daqueles pratinhos não está do jeito que você gostaria e pode refletir em todo o resto, Sim. te trazendo um desconforto emocional muito grande. E é nessa hora que precisa de ajuda. É nessa hora que você precisa, às vezes, parar. Porque dá para equilibrar o pratinho, dá para olhar com outro olhar pro pratinho. Eu vou eliminar o pratinho da minha vida? Não. Não precisa eliminar relações, não precisa terminar casamento, não precisa ficar longe do filho. Você precisa apenas aprender a lidar com aquela situação, para aquela situação não te fazer mal e para que você não venha adoecer por causa de relacionamentos e relações que você não está sabendo como controlar, né, Viviane? Exatamente. E assim, Tica, a terapia, né, o acompanhamento psicológico, ele não é indicado só quando você já está lá no fundo do poço. Graças a Deus, hoje em dia, e eu digo assim que desde a pandemia, a psicologia, ela teve um boom, assim, né? As pessoas começaram a valorizar mais. Porque desde a pandemia, os picos de ansiedade, né, o isolamento, tudo aquilo foi um período muito difícil para todos se adaptarem. E desde aquele período, as pessoas estão até tentando buscar mais ajuda. E hoje em dia, a gente percebe que num primeiro sintoma, não estou muito legal, eu acho que eu preciso conversar com um psicólogo. O psicólogo é a pessoa que vai te ajudar a encontrar um caminho para aquele conflito que você está passando. Sem julgamento, de uma forma extremamente ética, sem contar nada para ninguém. O que você vai conversar ali com o psicólogo vai morrer ali. Ninguém vai saber de nada, né? O psicólogo não tem nada, absolutamente nada que você conte que o psicólogo vai fazer uma cara de susto, né? Se fizer, você desconfia, né? Você vai ter uma pessoa ali, um profissional qualificado para te ajudar a lidar com uma situação. E você não precisa já estar no fundo do poço para ir para uma terapia. Você pode trabalhar o seu autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Por que eu me comporto do jeito que eu me comporto? Por que em algumas situações eu ajo assim, em outras eu ajo assado? Por que eu tenho dificuldade de falar não? Por que eu tenho dificuldade de colocar limite em algumas situações que eu vivencio? E você precisa aprender a lidar com isso para que você viva melhor. Porque tem que falar não, não é não. E se você fala não para algumas situações, se você corrige algumas situações da sua vida, seja com alguém da sua família, seja alguém no trabalho, seja alguém das suas amizades, se você corrige, se você fala não, se você põe limites, isso não é ruim. Isso é bom, porque você precisa ter limites. Porque a partir do momento que você é muito bonzinho, muito boazinha, aceita tudo, faz tudo, daqui a pouco isso vai te sobrecarregar de tal maneira... Você está sendo ruimzinha com você. Sim. Boazinha com os outros e ruim com você. E a gente fala, nós estamos falando aqui com muita gente de Iguatemi, Itaquiraí, Eldorado, Naviraí, muita gente dos assentamentos, pessoas que estão nos assentamentos, que às vezes ela fala, nossa, mas aqui é tão difícil. Às vezes você não está bem, às vezes você precisa apenas conversar com alguém da sua confiança, com um amigo, com seu esposo. Às vezes você não fala nem com seu esposo, nem com a sua esposa. E você precisa se abrir. Ter alguém que da sua confiança, um amigo, que você possa estar desabafando e falando aquilo que está te causando dor. Porque às vezes essa pessoa pode te ajudar. E daí, se você precisar, procure um profissional, procure uma psicóloga, procure alguém. Porque ninguém merece viver uma vida infeliz. Tem saída, tem né, saída, Tica? tem saída. Tem saída. Então não se prenda, não fica só com você. Nós estamos aqui nesse bate-papo através das rádios, do canal do podcast, para te ajudar. Você que está aí, às vezes você nem percebeu, mas a gente quer que nesse momento você pare tudo e faça uma análise de você. Analisa você, como você está? Sim. Como está a sua saúde mental? Você está bem? Como está a sua felicidade? Como está o seu coração? Como estão os seus sentimentos? Porque às vezes você na correria do dia a dia, no tumulto, no atropelo, você não para olhar você. Você não para ver você.
E lá na frente, quando você for perceber, vai ser a hora que vai estar doendo muito e que você não tem mais condições e que você já está no fundo do poço. Então, de vez em quando, faça esse exercício. Faça esse exercício agora. Para tudo e olha para você. Veja você. Isso. E sabe, Tica, a gente fica tão preso também no celular, e eu percebo muito isso, que quando a gente tem um consumo de tela maior aí com as redes sociais, as comparações, elas aumentam. Então, é muito comum que depois de bastante tempo ali rolando o feed na tela, tua energia baixa. Então, a gente precisa tomar cuidado com o tipo de pessoa que você está acompanhando. Sim. Quem são as pessoas que você acompanha nas suas redes sociais? E tomar muito cuidado, né, Viviane? Não acreditar em tudo que escuta. Porque hoje em dia a gente sabe, a gente está aqui falando de doenças mentais que levam ao suicídio, Sim. né? E infelizmente essa semana, Viviane, vou dar um testemunho para vocês. Essa semana eu fui fazer, porque eu faço exéquias da Igreja Católica, onde a gente vai fazer a última bênção do corpo de quem faleceu. E essa semana eu fui fazer uma exéquia de um rapaz, um menino de 32 anos que tinha tirado a própria vida. E isso, a gente está falando aqui, é para chocar? É para chocar mesmo. Sim. Porque a gente quer que você pare e pense e analise antes que chega no cúmulo. E a gente tem um dado aqui, você sabe desse dado, que o suicídio é a 4ª causa de morte entre os jovens. Pasmem, pasmem. Os jovens estão se suicidando, não só os jovens, as pessoas de meia idade, de 40 anos, 50, estão se suicidando. A gente tem diversos casos. Muitas vezes a gente vê aí falando perto da gente, ou às vezes pelas redes sociais, às vezes pelos canais de comunicação, pelas rádios, pessoas que com 40, 60 anos se suicidaram. Sim. E o que a gente quer aqui? Que você se cuide. Para quê? Porque quem chega nesse nível de tirar a própria vida, a pessoa estava no extremo, estava no estrangulamento. Sim. E por que ela chegou ali? Porque ela não se cuidou antes. Então, nunca pense, isso nunca vai acontecer comigo. Não, isso nunca vai acontecer com você. Desde que você se cuide antes. Isso. Desde que você pare agora e de vez em quando analise você, analise que sua não saúde seja mental. negligente, né, Sim, Tica, com a sua você saúde. Mesmo, com você mesmo. E, Viviane, a gente falou dos sintomas, porque é uma coisa que eu quero aqui frisar bastante, eu quero que você me ajude, é que as pessoas, na maioria, ignoram, né? Sim. Eles ignoram os sintomas. Sim. Eles deixam passar despercebido. Tá sofrendo e não olha para o sofrimento. Ou a gente tem outra situação, Tica, que também é muito comum. As pessoas irem direto pro acompanhamento só com o médico. Eu vou tomar um remedinho. Aí, eu pego um remedinho. Minha mãe toma tal remedinho para dormir e eu vou tomar. E às vezes pega, tipo assim, nem vai ao médico. Nem vai. Ela A amiga tem. Ela pega o comprimido do amigo, aí amigo. dá um jeito de médico, conseguir receita, porque eu vi lá o chat GPT que esse medicamento pode ser bom para mim. Procura na internet, lá no Google. Isso, então, gente, na IA. Precisamos entender uma coisa aqui bem importante. Sim. Remédio, ele diminui os sintomas, ele não trata a causa daquele sintoma. Então, por que eu preciso fazer acompanhamento com o psicólogo? Porque o psicólogo vai te ajudar a diminuir aquele sintoma. Por que está acontecendo aquilo? Né? A medicação, eu não estou aqui dizendo, Tica, que a medicação não é importante. Ela faz parte, né? Ela faz parte de um tratamento. Pode ser que eu tenha, e eu tenho, né, vários pacientes que fazem só terapia e que não fazem uso de nenhuma medicação. Porque às vezes não é necessário, né? Se você está fazendo uso de algum antidepressivo, de algum remédio que seu psiquiatra indicou, você precisa fazer terapia também. Por que as pessoas acham que não quero tomar remédio porque eu vou ficar dependente da medicação? Você vai ficar dependente da medicação se você não aprender a lidar com a causa daquele sintoma. Sim. Então, você precisa fazer a terapia junto com o seu tratamento medicamentoso. Senão, o que vai acontecer? Você melhorou um pouquinho, eu vou parar. E aí o seu corpo sente falta daquela droga, você não aprendeu a lidar com aqueles sintomas que te fizeram chegar ao início da medicação. O que vai acontecer? Você vai ter recaída. Aí o seu cérebro vai falar assim, viu só, recaiu, ficou triste de novo, precisa do remédio. Aí é onde as pessoas entram nesse ciclo de ficar a vida inteira tomando medicação. Tomando medicação. Entendeu? E não pode, porque medicação é para tratar por um tempo, mas você tem uma que tratar muleta. a causa, para que essa causa
ela seja cuidada, resolvida, para que Isso. você continue vivendo bem. Isso. Né, Viviane? É um tratamento, gente. Tratamento tem começo, meio e fim. Então, você, assim como você trata, você cuida da tua pele, você passa protetor solar porque você não quer ter mais ruga, por que você não vai, né, cuidar das suas emoções? Tem que cuidar. Tem que cuidar. Porque é muito sofrido. Eu conheço pessoas que têm depressão, que têm... Gente, ansiedade. Ansiedade é uma coisa que está aí. Porque com a pandemia, com essa tecnologia que chegou, onde tudo é para ontem. Antigamente a gente tinha tempo de parar, conversar, dar risada, trocar ideias, ter amigos. Hoje não, é tudo atropelando tudo e as pessoas estão muito ansiosas. As pessoas não têm paciência de parar numa fila ou parar em alguma coisa ou de parar para conversar. Elas não conseguem, né, Viviane? Não. Como que a ansiedade é uma doença que está aí, eu acho que em mais de 80% da população As tem pessoas ansiedade. não conseguem mais, Tica, nem ouvir um áudio que não seja na velocidade 2. A velocidade do CREO, né? Tem que ser rápido, senão tem que não... ser tudo rápido, gente. E tem que parar, pra que tem que isso? parar. Gente, olha, vamos dar uma pausa, vamos respirar, porque o Sim. mundo está acelerando as pessoas estão se acelerando Cada vez mais. e estão adoecendo. Então a gente precisa respirar. Usa tela sim, mas quando for necessário. Para de ficar procurando ali, olhando TikTok, Facebook, porque a maioria, Sim. a gente sabe que a maioria, mais de 80% do que está ali não é real. As pessoas só postam aquilo que elas querem que você veja e que elas Isso. fabricam para você ver. A realidade é outra e a gente sabe disso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a tecnologia, muito cuidado com redes sociais, muito cuidado com quanto tempo você fica diante da tela. Sim. Porque eu tenho certeza que a tela é uma das grandes vilãs. Principalmente para as doenças crianças, mentais. né, Sim. Tica? A gente tem visto isso. Os índices de depressão infantil também aumentaram. Índice de suicídio infantil, né? Tá aí. Pasmem, né? Pasmem, as crianças estão Então, se suicidando. nesses jogos, né? Os pais precisam monitorar isso muito bem. O que seu filho tá vendo? Com quem que seu filho tá conversando? Esses desafios que tem alguns joguinhos aí. Às vezes a criança é inocente, vai Sim. lá e faz, e pode ter uma parada cardíaca, tem que tomar alguma coisa, né? Porque são desafios, assim, eu tava lendo sobre isso esses dias, e eu fiquei chocada. Falei, gente, como é possível? E o Crianças pior- de 9 anos, E o 10 pior de anos. tudo, Viviane, é que a gente sabe que os nossos filhos estão tendo acesso muito fácil a tudo isso. E é algo que eles não estão preparados ainda para ter e para vivenciar. Sim. Então, isso é importante que os pais e as mães cuidem, porque seus filhos estão tendo acesso em algo muito perigoso, que pode levar eles numa situação irreversível. Sim. Né? O chat GPT também. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas que falam que fazem terapia com o chat GPT. Gente, é um robô. Pelo amor de Deus, não substitua, né? Ser humano. O ser humano, a empatia, o acolhimento não é a mesma coisa. E ele não é preparado para isso. Sim. Ele vai conduzir uma conversa ali com você, pode até te aliviar, te instruir e tal, mas, gente, nada substitui. O ser humano. Né? Então a Eu vi gente uma tem que tomar reportagem. cuidado demais com isso, com o que você compartilha. Sim. Teve um caso de um suicídio. De uma pessoa que planejou, ela é uma pessoa, eu não sei se foi no Fantástico que passou, em algum jornal aí por esses dias. Os pais estão processando a OpenAI porque fizeram um rastreio nas redes sociais e no chat GPT. Sim. E esse adolescente estava planejando o suicídio já há muitos meses, tá? E ele conseguiu. E aí, na matéria, mostrava recortes de respostas do chat. Se você pensa em fazer assim, vai ter que fazer assado, porque senão dá certo. O site ensinando ele como fazer para dar certo. Olha a gravidade disso, Tica. Nossa, me arrepia de ver o perigo que os nossos jovens e as nossas crianças correm diante dessa situação. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado.
É um alerta, né? Pra gente parar. Setembro tá aí, né? A gente já tá fechando esse mês. Setembro, um mês tão importante pra gente parar e pensar. Mas todos os meses é tempo de se cuidar. Todos os meses são importantes, todos os dias importam. Então a gente tem que parar e olhar para as nossas relações, olhar para como é que eu estou me relacionando comigo mesmo. Sim. Será que eu estou me tratando com carinho, assim como eu trato com carinho o meu marido, o meu filho, né? A minha mãe? Será que eu estou... Qual foi a última vez que eu me presenteei? Que seja com o bolo que eu queria comer. Ah, mas o meu marido só gosta de comer o bolo tal. Aí eu só faço o bolo tal. Meu marido só gosta do bolo de fubá, então eu vou fazer o bolo de fubá. Só faz o bolo Eu gosto de chocolate, mas eu nunca faço pra mim. Por quê? Que dia que você parou pra dar algo que você gosta? É importantíssimo você cuidar de você. Isso é o bem-estar, gente. Isso faz a gente ter dopamina, serotonina, faz a gente se sentir bem. É necessário. Então, é um convite que a gente está aqui fazendo para vocês. Parem e olhem para as relações de vocês. De você com você mesmo e de você com os seus vínculos. No trabalho, com a sua família, né? Nos ambientes que você frequenta, na tua igreja. Como você está se relacionando com essas pessoas? Porque a gente pode adoecer ou a gente pode se curar através desses vínculos. Tem pessoas que são super gostosas da gente estar junto. Que faz bem. Que você, eu queria... Parece que você tá com aquela pessoa, te dá um boom de energia. Sim. Não é? Mas também tem aquelas pessoas que parece que suga a nossa energia. Você fala assim, nossa, que tô pesada. Tava conversando com a fulana, tô pesada. Então, que tipo de pessoa você tá sendo nos ambientes que você está circulando? Você tá sendo a pessoa que drena energia, né? Que põe a pessoa para cima ou que põe a pessoa para baixo? Exatamente. E eu sempre falo, Viviane, cuide de você primeiro. Sim. Porque você quer cuidar dos seus filhos, você quer cuidar da sua mãe, do seu pai, do seu marido, dos seus amigos. Sim. Mas antes de cuidar de todos, você precisa cuidar de você. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar de ninguém. Então, você cuidar de você, você pensar em você primeiro e você fazer as coisas para você que te faz bem, isso não é egoísmo. Isso é necessidade. É necessidade. Porque se você... É amor próprio. Amor próprio. Porque se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar dos outros. E se você... e os outros vão precisar de você e, de repente, você não vai poder cuidar mais porque você não cuidou de você primeiro. Você não vai ter energia. Então, amar você, cuidar de você, também é prova de amor com os outros. Isso. Cuidar de você é prova de amor com seu filho, com seu marido, com a sua mãe, com seu pai. Porque se você estiver bem, você vai dar o melhor de você para eles. Sim. Então, não é egoísmo você cuidar de você. Cuidar de você é prova de amor com você e com quem você ama. As pessoas, Tica, costumam falar assim, eu morreria pelo meu filho. Mas e você viveria por eles? Tá errado aí, né? Tá invertido. Viver por alguém é melhor do que morrer por alguém. É você cuidar de você. Sim. É eu fazer minha atividade física, eu cuidar da minha alimentação, eu cuidar das minhas emoções. Isso faz com que eu viva para quem eu amo. Sim. Então, como é que você está levando a tua vida? Como é que você está cuidando de você? Como que você está cuidando de você? Então, para tudo, nesse momento, pense, analise e, se precisar, muda a rota. Busca Faça ajuda. Diferente. Acho importante, Tica, falar que aqui a gente tem o CVV. Isso. Né? O Centro de Valorização à Vida. Então, é um número que você liga, 188, você vai ser atendido. Gente, isso é melhor que ChatGPT, pelo amor de Deus. Né? Você precisa de ajuda, não sabe como buscar essa ajuda? Pega a dica agora. Fala aí, Viviane. Você vai pegar o seu telefone. É de graça, é gratuito e está ao alcance das suas mãos. De todo mundo. Porque é só você discar o número. Você vai discar 188 e você vai ser atendido por um profissional, por uma pessoa capacitada para te acolher, te escutar, te orientar a qualquer hora do dia. Funciona 24 horas, do dia ou da noite. Então, tá precisando de ajuda? Sente que você precisa de ajuda? Sim. Não espere piorar. Ligue 188 e tenha auxílio de um profissional qualquer hora do dia ou da noite à sua disposição e um profissional qualificado que realmente vai te ajudar.
E, se for possível, aí você pode fazer um acompanhamento terapêutico, Sim. né? Buscar ajuda. Que é importantíssimo. Que é importantíssimo, porque o CVV ele vai te orientar naquele momento. Então, ele não é um contínuo. Sim. Ele é assim, vamos apagar um incêndio. Sim. Ver o que é possível Sim. fazer naquele momento. Mas, muitas vezes, a Então, pessoa precisa de um tratamento. E aí, o tratamento é com psicólogo, né? E assim, Outro Viviane, ambiente. não importa o momento que você está vivendo, precisou de ajuda, liga. Tá pensando em fazer qualquer bobeira, tá com um pensamento ruim na cabeça, liga, por favor. Não faça nada, que depois você vai se arrepender e será irreversível. Então, liga, tem ajuda à sua disposição, 24 horas, 188. Isso mesmo. Viviane, deu meia hora, estamos dando tchau para as rádios. Muito obrigada. Para a Rádio Maracaí. Dá o seu tchau aí para os nossos ouvintes e a gente vai subir só para o canal do YouTube. Tá joia. Obrigada, gente. Espero que tenha ajudado vocês com essas informações. Obrigado, pessoal aí da Rádio Maracaí FM, também da Rádio Cidade FM. É sempre um prazer estar com vocês toda segunda-feira de manhã com o nosso podcast Mais. A gente sempre procura trazer para vocês informações de qualidade para que vocês vivam mais e melhor e que vocês sejam muito felizes. Vou devolver agora o programa para o Marcos aí na Maracaí FM. Marcão, o programa é todo seu. Obrigado pelo espaço. E com o Martins na Rádio Cidade FM. Um beijo para vocês, uma ótima semana. Que Deus abençoe grandemente. Nunca se esqueçam, sejam felizes sempre, tá bom? E a gente volta na próxima segunda-feira com mais um podcast mais na Rádio Cidade, também na Maracaí FM. Beijo, fiquem com Deus. E quem puder, vai com a gente, vai lá agora no canal do YouTube Podcast Mais. E agora, voltando aqui, a gente só tá no canal do YouTube, Viviane. Sim. E falando da importância da gente se cuidar, da gente se olhar. Precisamos falar dos tabus, né, Tica? É verdade, Viviane. Fala um pouquinho pra gente. Como tem tabus. Principalmente aí, como eu falei lá no comecinho, os homens. É verdade. Os homens, eles têm uma cultura, né, muitas vezes, de que homem não chora, que homem tem que ser forte, valente. Homem dá conta, engole o choro, moleque, né? Não aprende a expressar as suas emoções, não para olhar como é que está se sentindo. Negligencia. Sim. E Viviane, eu pensando, analisando você aí falando, eu pensando, como são duras essas palavras. Homem não chora. Como assim homem não chora? Homem pode chorar sim. Homem deve chorar. Tem que ter emoção, não pode guardar. E você falou aí, engole o choro, moleque. Gente, isso é um absurdo. Não são frases fortes, né? Muito, muito. Doeu em mim a hora que você estava falando de alguém ter um sentimento, ter uma dor e ter que engolir. E ter que engolir. Não pode expressar. Você pode sim, tem que soltar o choro. Você deve expressar as suas emoções. Sim. E esses tabus que muitas vezes judia tanto, maltrata e faz com que as pessoas se escondam. Né? As pessoas acham, às vezes, que a depressão, a pessoa está com depressão, é falta do que fazer, é falta de Deus. Gente, depressão não é frescura. Depressão é uma doença silenciosa, assim como várias outras, que precisa de tratamento, que tem cura. Então, a gente não pode negligenciar as nossas emoções. Isso é seríssimo. É muito sério, porque, Viviane... É sofrido. É sofrido para a família. Para todos. Porque tem muita gente, eu conheço pessoas que não conseguem levantar da cama de manhã. E eu conheço pessoas que falam assim, para me levantar da cama de manhã é um sofrimento. Só que eu tenho que levantar e eu tenho que ser forte, porque se eu não fizer o que tem que ser feito, as pessoas vão falar que eu tô com frescura, que eu tô fazendo charminho, que é preguiça, que eu tô com preguiça. E não é preguiça, é sério, é doença. A pessoa precisa se tratar. A pessoa precisa se curar. Então, primeiro passo, exterminar isso, né? Exterminar esse tabu. Acabar com isso, porque não é mais tempo, não é mais época das pessoas achar que isso é frescura. Ou que cuidar da saúde mental é só quando a gente tá louco. A gente tem que cuidar das nossas emoções justamente para a gente não chegar na loucura, né? Se a gente for pensar, é dessa forma. Não é feio, não é errado. Você não tá louco porque você pediu ajuda médica, porque você foi num psicólogo, né? A sua depressão, ela tem tratamento e você vai sair disso. Só que a gente só muda aquilo que a gente aceita. Enquanto você não aceita que você precisa de ajuda, você vai ficar dando murro em ponta de faca. E uma coisa eu falo para você, Viviane, você falar dos seus sentimentos, da sua dor, do momento que você está passando, isso aí não é vergonhoso, isso aí é coragem. Sim. É bonito
você falar o que você sente, o que você pensa, o que você acha. Porque isso aí vai estimular muitas outras pessoas que estão passando pela mesma situação a fazer o mesmo. Sim. Então, você pode ser um exemplo para que outras pessoas saiam dessa dor. Uhum. Então, você falar dos seus sentimentos, você falar sua dor, e você falar que você não está bem, isso aí é um ato de amor com você e com as outras pessoas que às vezes precisa que você dê esse passo para que elas deem o passo também, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Não tenham medo, né, Viviane? Não, gente. Se priorizem. Gosto daquela frase que diz assim, como é que eu quero ser lembrada? Às vezes você está no meio do olho do furacão, você está vivendo uma situação aí que só você e Deus sabe. Mas como é que você quer ser lembrada quando tudo isso passar? Porque isso vai passar. Vai. Então, você quer ser lembrado como aquela pessoa que se entregou, que se matou, né? Que não deu conta, ou você quer ser lembrado como aquela pessoa que teve coragem de olhar para sua dor e cuidar, e se tratar, e melhorar, e dar a volta por cima, e depois tá aí dando testemunho de uma superação que você teve. Sim. Né? E só vai conseguir se superar se você realmente falar. Sim. Porque se você não falar, você ficar guardando e cultivando aquilo dentro de você e achando que vai passar sozinho, não vai passar, vai piorar. Sim. E infelizmente vai chegar uma hora que o pior pode acontecer, ou você vai pedir ajuda, mas depois quando você for pedir ajuda, você já sofreu tanto. E você pensa assim, puxa, por que eu não pedi ajuda antes? Não precisa passar por todo o processo. Você pode pedir ajuda no início do processo, para que você não sofra. Uhum. E é necessário pedir ajuda. Pode ser mais leve, né, Tica? Sim. Eu acho que não tem outro caminho, né, Viviane? Não. O caminho é você pedir ajuda. Sozinho a gente não dá conta. A gente né? pode ter ajuda e a gente pode sair disso. Verdade. Viviane, alguma coisa que você queira deixar aí para os nossos telespectadores? Algum recado, alguma fala? Fala aí, o microfone é todo seu. O meu convite, Tica, é que você pare e preste atenção na qualidade das relações. Eu acredito muito que o ambiente ajuda a gente, tanto a melhorar quanto a adoecer. Então, como nós já falamos aqui nesse bate-papo, a nossa família, o nosso trabalho, né, os nossos vínculos, como é que nós estamos nos comportando nesses ambientes? Essas pessoas que estão convivendo com você são pessoas que estão te trazendo vida, estão te trazendo luz. Você está sendo uma pessoa que leva luz para a vida das pessoas? Como é que estão as suas emoções? Então, o meu convite aqui é para que você pare e preste atenção nos seus vínculos, porque eles são extremamente importantes. Os nossos vínculos podem proteger a gente de adoecer emocionalmente. Então, o meu convite é esse, né? Busque ajuda se você precisar. Não negligencie a sua saúde mental. A sua qualidade de vida precisa da sua saúde mental. Legal, Viviane. Viviane, Obrigada. Muito obrigada. Um prazer receber você aqui. Será convidada a vir muito mais vezes, porque a gente precisa estar falando e levando informações para as pessoas, para que elas vivam melhor, vivam bem e sejam felizes. Então, está convidada a vir estar aqui sempre, tá? Para a gente bater esse papo. Obrigada. Esse mês de setembro é importantíssimo e necessário que a gente tivesse esse bate-papo, mas todos os meses é mês, é dia, é hora de se cuidar, né? Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Que Deus ótimo abençoe. dia e ótima semana, gente. Que Deus abençoe. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada. De coração. Obrigada, Tica. E a gente vai encerrando por aqui mais um episódio do Podcast Mais. Quero agradecer aos meus patrocinadores, né? Porque sem eles, isso não é possível. Quero agradecer ao Café Naviraí, o melhor café do planeta, que está sempre com a gente. Também, Fleetnet, sua melhor conexão. Caiu? Ah, então não é Fleetnet, né? Porque se fosse Fleetnet, você não tinha problemas com a internet. Então, Fleetnet, obrigado por estar com a gente. Obrigado por ter essa conexão linda com todos. Também agradecer a Cambaru. Vai construir ou reformar? Cambaru, com certeza, é o melhor lugar para você. Então, esses são os nossos patrocinadores que tornam possível o nosso Podcast Mais. Nossa gratidão. Obrigado por estar ajudando a gente a levar tanta informação boa para as pessoas. Obrigado por estar ajudando a gente a fazer o bem.
E eu vou ficando por aqui com mais um episódio do Podcast Mais. Agradecer a todos vocês que esteve com a gente, porque o que a gente busca é levar informações de qualidade e ter vocês cada vez mais felizes. Então, essa semana, começando hoje, segunda-feira, eu quero todo mundo feliz, eu quero todo mundo se cuidando da sua saúde mental, para que você fique bem, para que você possa cuidar de todos à sua volta, tá bom? Feliz semana, que Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijo, beijo, beijo. Sejam felizes sempre. Beijo, fui.